O trabalho é sobre a síndrome de Chilaidite como diagnóstico diferencial de abdômen agudo. Os autores são Aline Belli Moraes Gonçalves, Ana Beatriz Dourado Gomes, Paulo Henrique Takatsu de Oliveira, Maria Luísa Rocha e Gerson Fernando Mendes Pereira. A instituição de todos os autores é o Centro Universitário de Brasília, UniceuP. Na introdução, a gente tem que a síndrome de Chilaidite é a interposição do colo no intestino delgado entre o fígado e o diafragma. Então, como está mostrando nessa imagem pela seta, a gente tem interposição do cólon sobre o diafragma ali no paciente. E os principais sintomas são a dor abdominal, então é o que leva a pensar, né, na síndrome de abdômen agudo. A gente tem a constipação, o vômito e o desconforto respiratório, justamente por essa interposição da alça intestinal, ali do colo, na parte do diafragma, a anorexia e também a obstrução intestinal. Então, os objetivos desse trabalho é justamente proporcionar a ampliação do conhecimento da síndrome de Chilaidite como diagnóstico diferencial da síndrome de abdômen agudo, para poder instaurar o tratamento precoce e também eficaz no paciente, justamente para evitar o aumento da mortalidade e também de complicações advindas da síndrome de abdômen agudo. A metodologia foi uma revisão de literatura por meio da busca dos escritores Chilaidite Syndrome, Acute Abdomen and Abdominal Pain, os bancos de dados PubMed, Medline e Cielo. No total, obtivemos 23 artigos, mas foram excluídos artigos que tinham sido publicados há mais de 5 anos, e também os artigos que não estavam correspondendo ao tema, ou seja, que não tinha relação com a síndrome de Chilaidite e nem relação com a síndrome de abdômen agudo. E aí restaram um total de 5 artigos para revisão. As palavras-chave utilizadas foram abdômen agudo, síndrome de Chilaidite, sinal de Chilaidite e dor abdominal. Na discussão, foi caracterizada a síndrome de Chilaidite com sintomas gastrointestinais, então, como eu havia dito, que é a dor abdominal, constipação, vômito, anorexia, obstrução intestinal, além também do desconforto respiratório, associada ao sinal radiográfico de Chilaidite, também que foi mencionado na introdução, que é justamente a interposição do cólon sobre o diafragma. A mudança dessa relação do colo, intestino delgado e do diafragma ocorre devido a alterações anatômicas congênitas, então pode ser justamente pela rotação do colo, o fígado pictótico, o ligamento falciforme deficiente, ou também de formas adquiridas. Então, cirrose, degeneração do diafragma, paralisia do nervo frênico, dilatação colônica, hipertensão intratorácica, também de causas diversas. O sinal de Chilaidite, né, em relação ao diagnóstico, ele pode ser confirmado por meio do achado radiográfico, então por essa interposição do colo, tanto no raio-x simples de abdômen e do tórax, e também por meio da ultrassonografia. Então, justamente porque essa síndrome ela gera quadros de dor abdominal e também quadros de perfuração de órgãos ocos, pneumoperitônio, volvo, isquemia, obstrução intestinal, é necessário fazer esse diagnóstico diferencial de abdômen agudo. Então, o médico que estiver abordando aquele paciente, ele tem que ter em mente que a síndrome de Chilaidite, ela pode ser o diagnóstico diferencial do abdômen agudo. E também é importante dizer que na parte do tratamento da síndrome de Chilaidite, quando ela é detectada de maneira precoce, a gente tem um tratamento mais ambulatorial. Então, vai ser um repouso, uma fluidoterapia, uma descompressão gastrointestinal e uso de laxativos. Mas se a gente tem uma progressão do caso, uma evolução desse quadro sem, sem o diagnóstico ali feito, a gente pode evoluir com o abdômen agudo perfurativo, como foi dito anteriormente. E dessa maneira tem que se fazer uma abordagem mais invasiva do paciente, sendo necessário realizar a cirurgia de emergência, então uma cirurgia mais imediata. Então, com a conclusão, a partir da análise de toda a revisão bibliográfica, a gente
inferiu que é necessária essa investigação adequada, justamente para colocar a síndrome de tileidite como diagnóstico diferencial de abdômen agudo, justamente para a gente identificar os casos graves desse abdômen agudo e pensar também na estruturação do tratamento adequado para a síndrome de tileidite, né, para esse quadro de dor abdominal do paciente, e também evitar as possíveis iatrogenias, justamente advindos de um diagnóstico errado, né, de um tratamento errado, sendo que não se pensa na síndrome de tileidite, não consegue fazer o diagnóstico correto e no tempo correto. As nossas referências bibliográficas foram 5, como estão aqui, e é isso.